O apóstolo Paulo, ele é o pai do postulado doutrinário para as igrejas gentílicas. Dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 epístolas neotestamentárias são de autoria paulina. Nos primeiros séculos da era cristã, principalmente após o Código de Muratori, no final do segundo século da era cristã, teria apresentado o apóstolo São Paulo como o autor da epístola aos Hebreus. A partir de uma crítica textual mais minuciosa, vem se entendendo os entendidos que a carta de Paulo aos Hebreus não poderia ter sido uma carta desenvolvida de forma autoral pelo apóstolo São Paulo por causa da sua literalidade e literacidades. Existem elementos na epístola que podem facilmente desconvencer qualquer estudioso de que aquele tratado escriturístico teria sido escrito pelo apóstolo Paulo. Mas as cartas que foram escritas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Saronicenses, Timóteo, Tito e Filemon foram, sem dúvidas nenhuma, epístolas escritas pelo apóstolo São Paulo. A partir da Renascença, principalmente no século XVII, século XVIII, surgiu um método gramático histórico crítico desenvolvido pelo liberalismo teológico. E a partir daí, alguns entendidos, eu vou abrir aspas para entendidos, como Friedrich Schleiermacher, chegou a admitir a possibilidade de que Paulo só teria sido autor neotestamentário de 4 epístolas. A primeira e a segunda epístola aos Coríntios, a epístola aos Romanos e esta epístola endereçada às igrejas da Galácia do Sul. Talvez você que está sentado aí, ou alguém que me escute pela internet, veja desnecessária esta minha fala dentro de um ambiente eclesiástico, de uma igreja. Mas é bom que nós entendamos que existem pessoas que são capazes de pensar na igreja. Se eu trago esse entendimento aos irmãos, eu acredito na capacidade que os irmãos têm de tentar discernir o assunto e aprender um pouco mais sobre a escriturística bíblica, principalmente a que se refere no Novo Testamento. A cidade de Gálatas, ou a região da Galácia, ela foi alcançada pelo apóstolo São Paulo quando ele foi, juntamente com Barnabé, na primeira expedição missionária. Em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, nós temos um entendimento histórico de que a igreja que evangelizara a comunidade gentílica não foi a igreja dentro do seu reduto em Jerusalém, mas foi uma igreja formada por judeus que moravam na região de Antioquia, da Síria, que evangelizaram o mundo. A Bíblia diz que esta caravana missionária era composta por Barnabé, João Marcos e Saulo. Eles saíram de Antioquia, da Síria, desceram para a região do Chipre, para a região da Panfilha, da Pisídia, foram até Antioquia, Listra, Icônio e Derbe. É a primeira expedição missionária, provavelmente desenvolvida entre os anos 47, 48 e 49 do primeiro século da era cristã. Por que é interessante nós compreendermos sobre estas datas? Porque se essa epístola foi escrita entre os anos 49, 50 e 51, ela é o resultado da primeira expedição missionária liderada por Barnabé, cujo Paulo era o seu assistente, e notadamente seria uma epístola endereçada a algumas igrejas da região da Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Mas se essa carta tivesse sido escrita entre os anos 52, 53 ou 54, Paulo teria escrito essa epístola da região da Macedônia, provavelmente em Filipos, na segunda expedição missionária, ou da cidade de Éfeso, lá no alto da terceira expedição missionária. E se assim fosse, essa carta não seria endereçada às igrejas da Galácia do Sul, mas ter-se-ia sido endereçada às igrejas da Galácia do Norte. É interessante compreendermos este raciocínio, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18 e versículo 23, assim como no capítulo 16 e no versículo 6, nós temos o evangelista Lucas referindo às igrejas da Galácia como sendo igrejas da Galácia do Norte, e não igrejas da Galácia do Sul.
Mas quando você abre as expedições missionárias desenvolvidas por Barnabé e por Saulo, você vai compreender que o apóstolo Paulo colocou os seus pés missionários na região da Galácia do Sul. Isto é, quando Paulo está escrevendo este tratado, ele está escrevendo aos irmãos que estão na cidade de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. É uma região que foi locada no conglomerado do Império Romano no ano 25 negativo, ou seja, em 25 a.C., as igrejas de Antioquia, as cidades de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe são cidades geograficamente locadas dentro do universo da Galácia do Sul, no conglomerado Império Romano. Pastor, estas compreensões são necessárias para aqueles que desejam fazer uma investigação mais minuciosa da Bíblia. Se eu que sou o proponente, o docente, o professor, o pastor da igreja, não instigar os vossos corações a estas descobertas, como, pois, eu posso esperar que a igreja faça, se pessoalmente, como pastor, eu não me proponho a fazer?